Fala, meu povo! Muito boa tarde a todos vocês que estão conosco aqui no canal do... Sejam muito bem-vindos ao sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. O coração começa a bater mais forte, a gente já começa a ficar nervoso porque hoje você vai conhecer quem vai ser o adversário do seu time. Você quer pegar quem, hein? Quem é que você acha que seria um bom rival nessa fase? De quem é que você tem medo? Quem é que você está preparando para o seu rival? Porque além de torcedor, todos nós somos bons secadores e queremos que o rival também dê aquela tropeçada, tenha aquela dificuldade. Você que está aqui conosco, se liga que vai ter muita informação e nós vamos conhecer todos os confrontos e as ordens dos mandos de campo dessa fase de mata-mata da competição. Já vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações para não perder nada, já vai deixando o teu comentário. Quem é que você quer enfrentar? Quem é aquele adversário que você gostaria de pegar? Quem é que você não gostaria de pegar de jeito nenhum, pensando na capacidade da equipe que você torce? Deixa lá o teu comentário. Então eu quero chamar para a tela os meus queridos Casão e PVC, que vão acompanhar comigo o sorteio dessa terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro, Casão, boa tarde para ti. Como é que é a expectativa antes de um sorteio? Como é que tu encara essa aí de conhecer o chaveamento da Copa do Brasil, que é um torneio muito charmoso, né, Casão? Boa tarde. Fala, Marinho, PVC, beleza? Cara, assim, como eu não tenho envolvimento emocional direto com o sorteio, eu fico na expectativa de ver o que pode acontecer, que tipo de jogo pode surgir no dia de hoje, né? O que vai acontecer? São muitos adversários difíceis, muitos adversários que aparentemente o time do pote 1 vai atropelar e de repente a coisa muda. Nesse começo de ano, são poucos times que você fala assim, pô, esse aqui é um favorito mesmo. São pouquíssimos, pela bola apresentada, né? Não pela história. Sim. PVC, boa tarde para ti. Como é que está a expectativa por esse sorteio? Assim, a Copa do Brasil é um torneio que se costuma dizer um pouco até traiçoeiro, né? Porque um mata-mata, qualquer derrapadinha pode ser fatal, né, PVC? Mas tem sido diferente, né? Nos últimos anos, você pega São Paulo e Flamengo no ano passado, você pega Atlético Paranaense e Atlético Mineiro em 2021, vai pegar Palmeiras e Grêmio em 2020. São decisões que não têm tido tantas surpresas como no passado. Talvez um pouco por esse crescimento do dinheiro dos mais fortes. Eu quero ver onde vai o Vasco. Onde vai o Vasco, vai o clássico dessa fase. O Vasco que está no pote 2. Então eu queria aproveitar, antes de mais nada, só explicar como é que vai funcionar o sorteio, tá? São 32 times nesta fase da competição. 20 deles vieram da segunda fase da Copa do Brasil. Essa é a terceira. Mas outros 12 times não participaram da competição até agora. Eles chegam da Libertadores, os times que participam da Libertadores, mais o Atlético Paranaense, nono colocado no Brasileirão passado, o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, o Goiás, campeão da Copa Verde, e o Vitória, campeão da Série B. Eles estão separados em 2 potes, e esses potes foram selecionados assim em razão do ranking da CBF, o ranking nacional de clubes. No pote 1, você está vendo na tela ali, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Inter, Bahia, Botafogo, Red Bull, Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá. No pote 2, Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, Operário do Paraná, Botafogo de São Paulo, Brusque, Ipiranga do Rio Grande do Sul, América de Natal, Amazonas, Águia de Marabá e o Souza da Paraíba. No sorteio é o seguinte, né? Sorteia um time do pote 1 que enfrenta um time do pote 2. Os times do pote 1 não se enfrentam, bem como os do pote 2 não se enfrentam. Essa é simplificada a regra do sorteio que nós vamos ter a partir de agora, às 2h30 da tarde, lá na CBF, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Outros detalhes importantes são as partidas estão marcadas para os dias 1º e 22 de maio. 1º e 22 de maio.
nessa fase da competição não tem nenhuma peculiaridade. É mata-mata. Jogo na casa de um, jogo na casa de outro, sem saldo qualificado. Não tem aquela coisa de jogar por empate, o visitante precisa... Não tem nada disso. É mata-mata simples, bem fácil de entender. Outra situação importante. A partir desta fase da competição, os estádios que recebem os jogos precisam ter capacidade superior a 10 mil pessoas. Igual ou superior a 10 mil pessoas. A classificação para as oitavas de final vale 3.400.000 reais. E antes de começarmos o sorteio propriamente dito, uma curiosidade, Casagrande, é que o único time da Série A que não está nessa fase é o Cruzeiro, que foi eliminado precocemente pelo Souza da Paraíba. É mais um atrativo, né? São vários clubes grandes e, como disse o PVC, o Vasco no pote 2 ali pode ser um determinante desse sorteio, né, Casão? Eu acho que assim, o Sport também é um time perigoso, dependendo do sorteio de mando de jogo. Tem sorteio de mando de jogo, não tem? Sim. Então tem muitos times aí que, teoricamente, são times bem inferiores aos do pote 1, mas se o mando de jogo for invertido, joga a segunda em casa, fica uma partida muito difícil, muito complicada. Então, é claro que o Vasco vai determinar ali o jogo mais difícil da próxima fase, essa fase da Copa do Brasil. Mas tem times nesse pote 2 aí que eu vou falar para você. Se jogar a segunda lá, vai ser complicado. Tem muito time forte nesse pote 2, é verdade. Dá para dizer, PVC, que daqui a pouco os menos conhecidos ali do pote 2, o Águia de Marabá, o Souza da Paraíba, mais ou menos por aí, até o Ipiranga, aqui do Rio Grande do Sul, que não fez um grande campeonato gaúcho, são esses, assim, os patinhos feios, digamos assim, do pote 2? Olha só, a gente tem 4 times da Série A no pote 2, que são Vasco, Juventude, Vitória e Criciúma. Todo mundo quer fugir desses 4, que são os times da Série A. Não quer dizer que você não possa fugir dos times da Série B. O Goiás é um time da Série B, mas não é um time de Série B, né? São 7 times da Série B. São 2 da Série C e são 3 da Série D. Da Série D, tem, por exemplo, o Águia de Marabá, na linha do que disse o Casagrande. Se você vai para Marabá, o Pará é o segundo maior estado do Brasil. Você tem que descer de Belém, sentido Marabá, sentido região tocantinense, na direção de Tocantins. Cara, a viagem é longa, o time é forte, o time foi semifinalista do Campeonato Paraense, mas no ano passado foi campeão. Era dirigido no Campeonato Paraense pelo Matal Sodré, que é o filho do Gerson Sodré, que a Razão vai lembrar bem. Sim. O Gerson Sodré, que jogou na Portuguesa, o filho dele estava dirigindo o Águia de Marabá. É um jogo duríssimo. E é um time de Série D. Agora, o outro lado é essa questão econômica. Claro que vai ter zebra. Por exemplo, o CRB, que é o time mais longevo, que está há mais tempo na Série B de bola, é o time que eliminou o Palmeiras em 2021. O Palmeiras Abel Ferreira. Então vai ter zebra. A outra questão que eu coloco é que um time da Série B não chega à decisão da Copa do Brasil desde o Corinthians em 2008. Isso não tem acontecido. Não quer dizer que não possa acontecer. Vai ter muito jogo duro. Você viajar para jogar contra o Sport, o jogo de volta no Recife. Você viajar para jogar contra o CRB em Maceió, no jogo de volta. Você pegar o Sampaio Corrêa, é um jogo difícil. O Sampaio Corrêa é um time que vive na Série B, hoje está na C. Então vai ter muita dificuldade, não tenha dúvida disso. Com certeza. Por outro lado, no pote 1, nós temos só o Ceará, que não é da Série A do futebol brasileiro, né? Todos os outros times são Série A no pote 1. Nós vamos ter, durante o sorteio, para você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho, imagens da CBF, aqui para a gente ir acompanhando cada novidade, cada vez que sair um time ali, a gente vai estar com acompanhamento junto aqui, com as imagens cedidas lá da sede da CBF para o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. O fator local, Casão, ele influencia a ponto de ser melhor jogar a primeira sempre fora e decidir em casa, ou daqui a pouco dá para resolver ao contrário, Casão? Não, olha só, eu joguei muitas vezes torneio da Copa UEFA, a Champions League também. E, por exemplo, com o Torino, nós chegamos até a final contra o Ajax
91, 92, jogando a primeira fora e a segunda em casa. Nós eliminamos o Real Madrid na semifinal, jogando a primeira em Madrid e a segunda em casa. Quando nós fomos para a final, o sorteio inverteu. Nós jogamos em casa com a Ajax primeiro, empatamos 2-2 e fomos jogar fora, empatamos 0-0 e perdemos o título, que naquela época valia o gol fora. Então, eu, por experiência minha pessoal, não estou falando que é o certo, não. Para mim, eu sempre preferi jogar a primeira fora e a segunda em casa. Sempre. Porque a segunda em casa, você sabe o resultado que tem que fazer. Mesmo que seja um resultado difícil, o treinador prepara o time sabendo que resultado ele tem que fazer. Quando você joga a primeira em casa, você trabalha o time para fazer um resultado. E às vezes você pega um time difícil, o dia não está legal, o jogo fica complicado. Então eu sempre preferi jogar a segunda em casa. E tu, PVC, qual é a tua opinião nessa ordem de confrontos? Sabe que eu acho que é o seguinte, há muito tempo eu acho isso, que quem tem a vantagem deveria ter a vantagem de escolher. De acordo com seus posicionamentos. Ou seja, de poder decidir se decide em casa ou se resolve fora. Mas em tese a vantagem é jogar fora de casa. Eu fiquei me procurando, Casão. Você foi embora do Brasil em 86 e voltou em 93. Pelo Flamengo você não jogou Copa do Brasil, nem pelo Corinthians, né? Não. Joguei um jogo. Joguei uma fase. Nós fomos eliminados pelo Grêmio com o Corinthians. Em 94. Eu joguei contra o CRB também. Foi 2 fases. Eu machuquei no começo do ano e joguei 2 fases só. Em 94. CRB 0, Corinthians 1, Corinthians 3, CRB 1. Não serão mandantes. Só que sem essa relação, mas é isso aqui. São os 2 jogos de 94. E no caso do CRB, decidiu em casa. Decidiu em casa. Com o Grêmio. Nós decidimos em casa as duas. Será utilizado só que nós perdemos do Grêmio. De 1 a 10. 5 bolas. Com o Grêmio também decidiu. Com o Grêmio decidiu fora. E perdeu, 3-1. Exatamente. O clube colocado à esquerda no diagrama. É uma situação nessa de ordem de confronto sempre muito debatida, né? Todos os treinadores têm as suas opiniões. O Renato Gaúcho, por exemplo, o técnico do Grêmio, ele gosta sempre de resolver em casa. Ele gosta de jogar a segunda em casa sempre. Eu já vi treinadores ter a opinião que tanto faz, onde é que vai começar o sorteio, enfim. Isso também vai ser decidido hoje. Você está vendo na tela agora imagens da CBF, está explicando como é que vai funcionar os jogos, os sorteios que vão ser decididos daqui a pouco, aí da terceira fase da Copa do Brasil. Você que está nos acompanhando, já vai deixando o teu like, vai te inscrevendo no canal do All Sport, vai deixando a tua mensagem lá no chat da live, que daqui a pouquinho nós vamos começar a conhecer os adversários de cada um dos times, os sorteios, os jogos, o chaveamento, a ordem dos confrontos desta terceira fase da Copa do Brasil, que é sempre muito importante também, sob ponto de vista financeiro, né, Casão? Imagina para um clube cujo orçamento não é tão grande, poder receber 3.400.000 passando e já receber 2.200.000 agora é importante demais, né, Casão? Na verdade, se você tirar o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Paranaense, talvez o Fortaleza também, o Bahia agora que é City, são poucos times que não tem desespero para passar de fase. Duas equipes da mesma cidade, elas não podem... É verdade, porque financeiramente importa, né? Faz toda a diferença. Imagina para um time da Série D receber 3,5 milhões praticamente... É um impulso importantíssimo, né? Impulso, sim, fundamental para o restante da temporada. Tem gente participando demais aqui, mandando qual é o time que não quer enfrentar. Daqui a pouco eu vou dar uma passada rapidinha nas participações do chat da live. PVC, essa questão financeira, tu acha que entra em campo também na hora de um jogo eliminatório cuja classificação vale tanto dinheiro como esse da Copa do Brasil? O que entra em campo é a qualidade técnica. A qualidade técnica é que se reflete no financeiro. O cara ganha mais dinheiro porque ele é o melhor jogador. Mas a fome faz muita diferença nessa hora. Então a gente sabe que a Copa do Brasil, historicamente, era a Copa da Zebra, né? Não tem sido tanto assim. Só para voltar a casa fora,
das últimas 6 finais, não estou falando mata-mata geral, 3 vantagens de quem jogou a segunda em casa, 3 de quem jogou a segunda fora. Das últimas 10, 6 vantagens de quem jogou a segunda em casa, 4 de quem jogou a segunda fora. Você vê que tem equilíbrio nisso. Depende muito do resultado que o cara faz em casa, né? O que eu quero dizer na questão é assim, quando você joga primeiro em casa, o treinador prepara o time para fazer um resultado e tenta fazer um resultado grande para não sofrer fora, né? Quando joga fora, quando joga a primeira, a segunda em casa, o time que joga a segunda em casa, ele se prepara sabendo qual é o tipo de resultado que ele tem que fazer ou o que ele tem que alcançar. Eu acho isso um trabalho mais não é que é mais fácil, mas você tem um fim, você tem um começo, meio e fim desse resultado aí. Tá começando o sorteio. Me parece que saiu o primeiro papelzinho ali. Vamos ver o sorteio nas imagens da CBF aqui na nossa direita, aqui as imagens que estão aparecendo dos sorteios dos jogos da Copa do Brasil. A primeira bolinha foi sorteada rapidamente. Vamos ao som da CBF ali. Na postura, na forma como as meninas estão se relacionando com esses potes, a nossa preocupação não só em realizar esse sorteio com muita transparência, com muita lisura, mas também em demonstrar. Elas balançam as bolinhas no pote, tiram as mãos e depois sorteiam o clube. Estamos agora falando do Operário. Então, o confronto de número 1, composto por Grêmio e Operário, o Fantasma. Vamos então para o confronto de número 2, Evelyn. Jogo número 1, Grêmio e Operário. Primeiro confronto da Copa do Brasil já saiu ali. Grêmio e Operário, confronto número 1. Sorteia primeiro o pote 2, depois o pote 1, tá certo? Isso aí. Vamos acompanhar. Confronto de número 2, então, abrindo com o Bahia. Bahia que chegou às quartas de final em 2019 e no ano passado. E qual é a meta todo ano? A meta é ir além. Vamos lá conhecer quem o Bahia vai enfrentar nesta terceira fase da Copa Betano do Brasil. Saiu então o Bahia no jogo 2 contra... A Yasmin está fazendo agora, a Evelyn a mesma coisa, sempre olhando para frente e pegando a bolinha de forma aleatória. Vem aí o Criciúma, confronto de número 2, formado por Bahia e Criciúma. Criciúma que já foi campeão da Copa do Brasil em 1991. Dito isto, confronto de número 3, Evelyn. Então, Bahia e Criciúma, jogo número 2. Agora o jogo número 3 sendo sorteado. Confronto Série A. Vamos lá. Primeiro confronto Série A. Série A contra Série A. Abriu a bolinha, desenrolou o papelzinho e revelou pra gente que tem ali o Fluminense. Então, confronto de número 3, sendo aberto com o Fluminense, outro campeão da Copa do Brasil em 2007. Aí eu falo, puxa, abrindo o confronto de Eu quero aproveitar para mandar um abraço para Carla Marieri, que só não quer enfrentar o Botafogo, e para o Sandro de França, que quer Flamengo contra o Botafogo de São Paulo. Vamos ao sorteio. Então, vamos completar o confronto 3. Vem aí o adversário do Fluminense, Sampaio Correia. Confronto de número 3 está completo, Fluminense e Sampaio Correia. Vamos ao de número 4. Portanto, temos até agora Grêmio e Operário, Bahia e Criciúma, Fluminense e Sampaio Correia, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil aqui no All Sport. Série A versus Série B, Série A versus Série A, Série A versus Série C. Fluminense não vai correr. E Evelyn tirou do pote o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, então, ali no confronto de número 4, vai descobrir quem enfrenta nesta terceira fase da Copa Betano do Brasil agora, Yasmin. Misturando bem as bolinhas no pote. Pescando. Eu falo pescando porque parece um aquário, não é não?
E temos o Souza. Confronto de número 4 formado. Red Bull Bragantino e Souza, o dinossauro da Paraíba. Confronto 5. O Souza da Paraíba contra o Bragantino. O Souza foi o time que eliminou o Cruzeiro, né? Até agora na competição. Grêmio, Operário, Bahia e Criciúma, Fluminense, Sampaio Correia, Bragantino e Souza. Os jogos até agora. Tira a bolinha do pote. Cuiabá. Cuiabá, nosso representante do Mato Grosso. Então, no confronto de número 5, Cuiabá que em 2020 chegou às quartas de final da Copa do Brasil e vai conhecer agora o seu adversário, o seu obstáculo, aquele a ser batido nesta terceira fase da Copa Betano do Brasil. Goiás. Confronto de número 5 tem Cuiabá e Goiás. Até agora, do pote 2 de Série A, saiu apenas o Criciúma, né? Detalhe importante, ainda tem 3 times de Série A no pote 2. Então, 3 adversários bem complicados. Em breve, para qualquer um que sair. Ou que está começando a prestar mais atenção nesse momento. Nada na organização desse telão configura mando de campo neste momento. Por enquanto, nós estamos sorteando apenas os confrontos da terceira fase da Copa Betano do Brasil 2024. Pode tirar a bolinha, Evelyn. E nela está o Botafogo. Botafogo, então, primeiro time sorteado para o confronto de número 6. Botafogo que já chegou a uma final de Copa do Brasil, já viveu essa emoção. Foi em 99, quando foi vice-campeão. Vai conhecer agora o adversário desta terceira fase, pelas mãos da Yasmin, misturando as bolinhas ali no pote B. Ainda tem muita bolinha, muito clube para ser sorteado, muita combinação a ser feita. Então, dirigente que está aqui, torcedor em casa, já imaginando quem meu time vai pegar. E o Botafogo vai Esse é o momento da atenção. Vitória, então, confronto número 6, formado com o Botafogo e Vitória, 2 times que já chegaram a uma... Esse é confronto de Série A, hein, Casão? Botafogo e Vitória. Botafogo pegou uma pedreira, hein? Pegou, jogo difícil. Jogo que depende muito do mando de jogo. Depende muito quem vai decidir. Quem vai decidir em casa um jogo desse? Vamos ouvir. E sorteando efetivamente agora, primeiro time do 7º confronto da terceira fase da Copa Betano do Brasil. É o Fortaleza. Fortaleza, então, entra ali no nosso telão. Leão do Pici vai descobrir o que tem pela frente nesta terceira fase da Copa Betano do Brasil. Yasmin, sua vez. Fortaleza também é um time sempre muito forte em casa, um mando de campo fortíssimo Fortaleza tem. Semifinal em 2021. Esse tempo da mistura é bom, porque além de mostrar a nossa transparência, gera expectativa, né? Confronto de número 7, então, formado com Fortaleza e Vasco da Gama. Vasco, então, vai encarar Fortaleza e Vasco é jogão também. Jogo difícil, hein? Difícil. Em 2011. Fortaleza bem complicado. Tem Cuiabá e Goiás também, que é jogo... Apesar do Goiás estar na Série B, é jogo difícil também. Abertaço, né? Um jogo imprevisível, Sim. Cuiabá e Goiás também. Misturando bem as bolinhas, nossos potes vão esvaziando. E sai a 8ª bolinha do pote A nesse nosso sorteio. E nela encontramos o Flamengo. Agora vamos saber o Flamengo, hein? Quem será o adversário do Flamengo nessa terceira fase da Copa do Brasil? A gente vai conhecer agora no sorteio. Ainda não está definido o mando de campo, vai ser sorteado em seguida. Vamos acompanhar. Para saber quem vem por aí, Yasmin. Mas não se sinta pressionada. Faz teu trabalho direitinho, mistura bem. Sorriso é bom, porque se ele não gostar, pelo menos com um sorriso, ele, né, recebe melhor, digere melhor.
Amazonas. Então, temos Flamengo e Amazonas. Flamengo e Amazonas. PVC, Casão, rapidinho. Flamengo e Amazonas. Sem risco, né, PVC? O time do Sassá vai jogar as duas em casa, né? É, O exatamente. Flamengo é o único que joga as duas em casa. Bom sorteio para o Flamengo, hein? Time do Sassá, o Amazonas. Eu acho que é um jogo bem tranquilo, muito tranquilo. Segurando bem. Mãos para trás e olhos para frente, mostrando a nossa correção, a nossa lisura no sorteio. E agora mostra pra gente o São Paulo, atual campeão da Copa Betano do Brasil. São Paulo tá como? Tá? Fala aí, presidente. Tá agarrado. Vamos saber agora o adversário do São Paulo na Copa do Brasil. O Flamengo acabou de pegar o Amazonas. Então agora o adversário do São Paulo, terceira fase da Copa do Brasil. Imagens da CBF aqui no nosso sorteio. Tem que passar pelo Águia de Marabá. Confronto de número 9, então, formado por São Paulo e Águia de Marabá, campeão paraense. Viagem complicada para o São Paulo, PVC? É muito complicada se for em Belém, mas se for em Marabá, mais ainda. Porque você tem que chegar em Belém e depois descer para Marabá. O Águia tem um bom time. Foi semifinalista do Campeonato Paraense, campeão do ano passado. Tudo bem que o São Paulo é favorito, evidente. Mas, assim, é um confronto que era melhor evitar. Cenas do sorteio dos confrontos. Os mandos de campo serão sorteados depois dessa etapa. Palmeiras. Palmeiras é o primeiro time, então, a compor o confronto de número 10. Palmeiras com seus 4 títulos. Jogo 10 começa com o Palmeiras. Vamos ver quem vai ser o adversário do Verdão. Em 2020. Então, daqui a pouco a gente repassa jogo a jogo, porque, enfim, o sorteio está acontecendo, a gente não pode tampar aí o mais importante, né? Daqui a pouco a gente repassa todos os confrontos. Tchan, 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 tchan. Botafogo de Ribeirão Preto. Um confronto do estado de São Paulo, então. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, Casão. Tranquilo ou não? Tranquilo. Assim, o Palmeiras é super favorito. Não vai viajar tanto, vai estar aqui no estado de São Paulo mesmo, já é acostumado com esse confronto, já é acostumado a jogar lá no estado de Santa Cruz. Enfim, Palmeiras, a melhor coisa que podia acontecer para o Palmeiras é pegar um time daqui. E pegou o Botafogo. O Palmeiras é super favorito. Pode até acontecer uma zebra, mas a possibilidade é mínima, viu? Sim, viajar pouco é muito importante nessa hora. A nossa preocupação não só em proceder, mas em demonstrar lisura e correção nesse nosso sorteio. Atlético Paranaense, Furacão, então, primeiro time do confronto de número 11. Atlético Paranaense no próximo confronto. Lembrando rapidinho só que o Palmeiras acabou de pegar o Botafogo de Ribeirão Preto. O São Paulo enfrenta o Águia de Marabá, o Flamengo enfrenta o Amazonas, o Vasco, Fortaleza, Botafogo e Vitória. Enfim, daqui a pouco todos os jogos, tá? Vamos acompanhar o sorteio. Quem será o rival do Furacão Atlético Paranaense? Ipiranga. Confronto de número 11, então, é um confronto da região sul do país entre Atlético Paranaense e Ipiranga de Erechim. O Atlético vai ter que ir até o Colosso da Lagoa. Não é fácil chegar a Erechim, viu? É bem distante. Não vai ser das coisas mais tranquilas do mundo para o Atlético, que está jogando tão bem. Corinthians e América de Natal, né? Tem que usar mais a criatividade, né? Jogar mais para um lado, jogar Corinthians e América de Natal foi o que sobrou, né? Para um lado, joga para o outro, mãozinhas para trás. Ah, não, tem mais. Agora, tem mais PVC. Não saíram alguns times ainda. Confronto de número 12 começa a ser formado com o Internacional. O Internacional, então, primeiro time do confronto de número 12. Confronto 12, Inter e alguém. Internacional já está sorteado. Vamos descobrir quem vai ser o adversário do Colorado nessa terceira fase da Copa do Brasil. E tá
bonito isso aqui, né? Do nosso totem ali iluminado. Então, Internacional iluminado. Quem vai iluminar aí abaixo de você, abaixo do pote B, Yasmin? Estamos falando do Juventude, confronto gaúcho, então confronto de número 12. Inter e Juventude, a reedição da semifinal do Campeonato Gaúcho, PVC, Casão. É um jogo que para o Inter não traz boas lembranças não, hein? A eliminação do Inter. De número 13, que nos remete a Zagallo, número místico. Então, mãos místicas, tá? Agora, meninas, mãos místicas, por favor, balançando as bolinhas nesses potes. E aquele momento que eu já começo a olhar para o telão para ver se pode sair mais confronto regional, naquela expectativa, de repente, clássico, será? Tá na tela a nossa meta de 1000 likes ali. Por favor, faça a sua mão, deixa o teu like aí, teu comentário lá no chat. Vamos acompanhar o sorteio. Número 13, outro que já chegou a uma final de Copa do Brasil, foi vice-campeão em 1994, vai conhecer agora seu adversário. Yasmin vai revelar pra gente, vai tirar do pote B. O Ceará saiu agora. O Ceará é o único time do pote A que não faz parte da Série A do futebol brasileiro, do pote 1 que não é da Série A. Agora vamos conhecer o adversário do Ceará nessa fase da Copa do Brasil. Confronto de número 13, então, com CRB, um confronto nordestino formado entre Ceará e CRB. Vamos lá, então, para o confronto de número 14, Evelyn, pote A. Olhos para frente e a mãozinha escolhe uma bola aleatória e traz para a gente, desta vez, o Corinthians. Corinthians, então, vai ali para a sua posição no confronto de número 14. Corinthians tem 3 títulos de Copa do Brasil. Lembrando que são 16 jogos, 32 times. O Corinthians agora fará o jogo número 14 contra o próximo sorteado. Essa é a terceira fase da Copa do Brasil. Yasmin vai abrir a bolinha pra gente. E eu lembro que agora só estamos sorteando os confrontos. Nada aqui ainda nos remete a mando de campo. América de Natal. Confronto. Ô, PVC já sabia, PVC. E América. Ô, PVC já sabia, PVC. Premonitório, premonitório. Quase acabando. Estou estragando toda a lisura do sorteio. Não, tô brincando. Tem só 2 bolinhas em cada pote. Sabe quando eu falei, eu anotei, mas eu não rasurei. Porque eu falei, podia virar, né? Virou. Viu só? Viu só? Aqui, ó. Não vai dar para ver, mas deve estar rasurado. E veio agora, então, o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, primeiro clube sorteado para o confronto de número 15. Dragão foi semifinalista. Rapidinho, Casão. O jogo do Corinthians e América de Natal. Então, cara, depende muito da fase que o Corinthians está. Vai estar nesse momento. Porque o Corinthians é uma equipe que não está jogando bem. Está tendo dificuldades de jogar. E depende muito do mando de jogo também. Mas é favorito, né? É favorito. Tira a bolinha do pote. Abrir. Vou mostrar pra gente. Tem uma boa notícia. Tem uma ótima notícia para vocês. O ar-condicionado voltou a funcionar. Tá? Vamos lá. Brusque. Então, confronto número 15 com Atlético Goianiense e Brusque. Só sobraram 2, se não me engano, para o último confronto agora, obviamente. Depois dessa boa notícia, vamos concluir, então, Atlético Mineiro, né? Dos confrontos da Copa, da terceira fase da Copa Betano do Brasil. Claro, sabemos quem está, qual é o clube que está em cada pote. Temos no pote A o Atlético Mineiro, temos no pote B o Sport, mas não basta eu falar, eu preciso mostrar para vocês. Atlético Mineiro e Sport. É jogo difícil pro Galo, hein? Atlético Mineiro e Sport. O Sport é, dos times do pote 2, um dos difíceis de enfrentar, né? É, muito difícil. Então vamos repassar jogo a jogo rapidinho. Os jogos da terceira fase da Copa do Brasil sorteados ainda sem a ordem dos mandos, tá? Grêmio e Operário, Bahia e Criciúma, Fluminense e Sampaio Corrêa.
o adversário do Galo. Goiás, Botafogo e Vitória, Fortaleza e Vasco, Flamengo e Amazonas, São Paulo e Águia de Marabá, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, Atlético Paranaense e Ipiranga de Erechim, Inter e Juventude, Ceará e CRB, Corinthians e América de Natal, Atlético Goianiense e Brusque, Atlético Mineiro e Sport. Esses os jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Em seguida, a CBF vai proceder ao sorteio dos mandos de campo. Quem é que joga primeiro em casa, quem é que joga primeiro fora. A nossa segunda meta de likes está no ar, 2.000 likes. Por favor, deixa o teu like aqui conosco. PVC, algum jogo que te chamou a atenção sobre o mais complicado, assim? Quem é que se deu mal e quem é que se deu bem, rapidamente? Botafogo se deu mal. Vai pegar o Vitória, que é forte. Vitória tinha 23 jogos sem perder em casa, vai perder o Palmeiras no final de semana. Fortaleza e Vasco. Fortaleza e Vasco é muito difícil para o Vasco, mas desde que o Fortaleza voltou para a Série A, sabe que eu não sou supersticioso de dar azar, e eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Desde que o Fortaleza voltou para a Série A, são 6 jogos contra o Vasco, 2 vitórias para cada lado e 2 empates. Então o Vasco tem conseguido jogar bem contra o Fortaleza. Às vezes com quem tá longe, mas pode ter uma vida difícil, era melhor pegar o outro caminho. E os times de Série A contra a Série A, né? Que são Bahia e Criciúma, Botafogo e Vitória, são os 2 jogos de A contra A. Porque o Juventude também internacional, o Juventude também contra o Internacional. São jogos complicados. Casão, jogos mais complicados e quem é que se deu bem no sorteio, na tua opinião? O Grêmio se deu bem, Flamengo, Palmeiras, eu acho que se deu bem, o Flamengo, né, com o Amazonas. O São Paulo, aparentemente, parece que se deu bem, mas a distância, como o PVC falou, vai ser complicado esse jogo para o São Paulo, muito complicado. Assim, eu queria destacar um jogo aqui, que é Bahia e Criciúma. Bahia e Criciúma, na minha opinião, esse é o tipo de jogo que depende muito do mando de jogo na segunda partida. Porque eu acho que é um jogo muito parecido e com regiões completamente opostas. Você vai jogar num calor enorme e você pode pegar um frio enorme também, dependendo do que pode acontecer. Quarta-noite, quinta-noite, tudo pode acontecer, tanto em Salvador como lá em Criciúma, né? Então, talvez a distância, o mando de jogo e a temperatura possa decidir esse confronto. É verdade. Aqui ó, a gente está com uma enquete no ar a partir de agora, quando nós já conhecemos os adversários, os sorteios, os times, os enfrentamentos da terceira fase da Copa do Brasil. A gente está querendo saber qual o confronto mais equilibrado dessa fase da competição. Temos 4 opções: Botafogo contra o Vitória, o Vasco contra o Fortaleza, o Inter contra o Juventude ou o Atlético Mineiro e Sport. Essas são as opções que nós temos com a enquete que já está no ar. Participe aqui e mande o seu comentário também no chat da live, deixando sempre o teu like, a meta é 2.000. Daqui a pouco volta o sorteio com a ordem dos mandos de campo. PVC, qual o jogo mais equilibrado, na tua opinião, dessa etapa que nós tivemos sorteados agora há pouco? Internacional e Juventude, até porque a gente sabe que os últimos 3 jogos foram uma vitória do Inter e 2 empates no mata-mata, que classificaram a Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho. Atlético e Sport, porque o Sport está no momento de crescimento e precisa dessa afirmação avançando na Copa do Brasil. Acho que são os 2 mais equilibrados. O Palmeiras se deu bem, em teoria. O Botafogo de Ribeirão Preto, estava olhando aqui o retrospecto. O Botafogo não faz gol no Palmeiras desde 2014. São 7 vitórias do Palmeiras e um empate nesse período. Claro que a gente não está olhando para o futuro, está olhando para o passado para projetar, entender que no passado recente não houve problema do Palmeiras com o Botafogo de Ribeirão Preto. Não quer dizer que não vai haver no próximo jogo. Mas a gente precisa olhar para algum lugar e o retrospecto indica o Palmeiras favoritíssimo. E não tem viagem, né? Tem uma viagem curta para Ribeirão Preto, são 3 horas de carro, 3 horas e meia de carro, ou 40 minutos, meia hora de avião. Então é uma viagem muito tranquila para um jogo teoricamente simples. E acho que os confrontos de Série A contra a Série A, o Casão destacou Bahia e Criciúma, o histórico em Série A de Bahia e Criciúma são 3 vitórias para cada lado e 4 empates. Ou seja, o histórico em Série A reforça o que o Casão está dizendo. É muito equilíbrio nesse jogo
E se você tiver, dependendo da temperatura, calor na Bahia, frio em Criciúma, é um jogo muito difícil para os dois lados. Marinho, eu queria... Não, porque o PVC falou viagem curta, né, PVC? Quando é Campeonato Paulista, a gente fala assim, porra, vai até Ribeirão Preto, uma viagem longa. Mas quando você pega Brasil, viagem curta. Depende do campeonato que está disputando, a viagem fica curta ou longa, né? Exatamente. Mas antigamente, você ia para Ribeirão Preto de ônibus. Mas eu lembro de 84, quando o Márcio Papa era diretor de futebol do Palmeiras, que ele começou a fazer viagem para Marília de avião. E era na época, faz 40 anos, era uma modernidade. Ir para Marília de avião. Porque Marília são 4 horas e meia de ônibus. Mas de avião é muito rápido. Então é muito simples de viajar. Se você vai de ônibus para Ribeirão Preto, é chato. É uma viagem chata. Mas de avião é muito rápido. Durante o sorteio, eu não me lembro se foi o Casão ou o PVC, um dos dois comentou que o Flamengo vai jogar as duas em casa contra o Amazonas. PVC. Se deu bem. Se deu bem o Flamengo no sorteio, né? Porque pegou um adversário que não era o mais forte, o favorito, assim, do pote 2, e vai ter essa questão de contar com o apoio do seu torcedor praticamente nas duas partidas, né? Todo mundo se deu bem, inclusive o Amazonas. O Amazonas tem a ambição de chegar à Série A rápido. O Amazonas quer ser para a região norte o que o Cuiabá é para a região centro-oeste. Ele quer ser o time do Amazonas, mas ele perdeu a final do campeonato estadual para o Manaus. Então começa a ver, no passado lá, remoto tinha Nacional e Rio Negro, Nacional e Fast. Hoje o clássico no Amazonas é Amazonas e Manaus. E o Amazonas tem o projeto de chegar à Série A. Não é um projeto para o ano que vem, porque acabou de chegar à Série B, mas subiu, foi campeão da Série C, então pode subir no ano que vem. Mas o Amazonas não tem a pretensão de ganhar o campeonato, de ganhar a Copa do Brasil, e ele vai receber um jogo em Manaus que vai proporcionar para ele uma arrecadação muito grande. Então todo mundo se deu bem. A única coisa discrepante disso que eu estou dizendo é que a viagem para o Flamengo é longa, né? Ir para Manaus é longe, mas o Flamengo vai ter muita torcida, muita capacidade de fazer sua marca prevalecer numa região que ele é soberano. Então vai ser uma festa na região norte do Brasil. Flamengo e Amazonas, Casão, se deram bem ambos, como disse o PVC? Sim, sem dúvida, eu concordo plenamente com o PVC. Para os objetivos do Amazonas, pegar o Flamengo faz parte, né? Porque vai passar no Brasil todo, é um jogo que todo mundo vai prestar atenção. A distância para o Flamengo é ruim, mas para o Manaus também, depois tem que ir para o Maracanã, né? Vir para o Rio de Janeiro, ou antes ou depois, ou a primeira ou a segunda partida, mas tudo vai ser festa, né? Talvez o desgaste psicológico do Flamengo é maior. Pô, tem que ir lá até Manaus jogar essa partida. Mas para os jogadores do Amazonas, não. Pô, vai ser do caramba viajar até o Rio para jogar no Maracanã, né? Então eu acho que todo mundo se saiu bem ali. Eu acho que foi muito bom para o Amazonas pegar esse confronto difícil, 100% praticamente de favoritismo para o Flamengo, mas faz parte do objetivo do clube. Aparecer. O Manaus vem subindo, então ele precisa aparecer também. E esse jogo vai dar visibilidade. E eu queria aproveitar esse gancho, a gente está falando de alguns jogos, alguns dos confrontos que já foram sorteados nessa terceira fase. Antes de sair para o mando de campo, que daqui a pouco volta as imagens da CBF com o sorteio lá, tem dois confrontos que parecem Davi e Golias, né? Um time muito grande e o outro não tão grande assim, mas que daqui a pouco, em razão do deslocamento e até da fase dos times, pode ser diferente. Começando ali por São Paulo e Águia de Marabá e também Corinthians e América de Natal. Depende muito também da fase do São Paulo e do Corinthians, PVC? Depende do técnico do São Paulo, né? Depende do que vai acontecer com o São Paulo. Depende do que vai acontecer hoje com o São Paulo. Mas, assim, eu acho que o Águia é um time que pode surpreender. O Águia é um time que... Vamos deixar claro, né? O São Paulo vai ser favorito, evidente que vai ser favorito. E a gente precisa entender se o Águia vai mandar o jogo em Marabá ou se o Águia vai mandar o jogo em Belém, né? Tinha uma dificuldade para quem estava jogando em Santarém. Não tinha estádio em Santarém, mas em Marabá tem.
E tem o regulamento, tem no regulamento agora que o estádio tem que ter 10 mil ou mais de capacidade, né? Se o estádio for pequeno, não pode receber jogos. Se for em Belém, mais simples para o São Paulo, porque o Águia não tem torcida em Belém, isso é importante, mas de qualquer maneira, é um deslocamento de 3 horas de viagem. São Paulo jogou em Belém contra o Independente de Tucuruí em 2011. Eu fiz esse jogo lá em 2011. O Independente era campeão de paraense. Aliás, foram campeões paraenses do interior, o Águia e o Independente. E quando o Independente foi campeão, o São Paulo foi jogar em Belém contra o Independente de Tucuruí. E agora pode jogar em Belém contra o Águia de Marabá. Em Belém fica mais simples. O Mangueirão está muito bonito. Estive em Belém em janeiro, o estádio está espetacular. E aí tem muito conforto, aumenta o favoritismo do São Paulo. Mas o Águia é um time sólido. É um time que tem crescido, tem brigado para voltar, para tentar chegar à série B, embora esteja ainda na série D. E já ganhou o Campeonato Paraense e foi semifinalista nesse ano. O Corinthians encara o América de Natal. Depende muito da fase do Corinthians também, na tua opinião, PVC? Depende. O América está na Série D, mas ganhou o Campeonato Estadual. Acho que o Corinthians é favorito contra o América. De qualquer maneira, vai ser favorito contra o América. É um lugar que vai ter muita torcida do Corinthians presente. O Corinthians não tem a maior torcida em Natal, o Flamengo tem, mas tem torcedor do Corinthians lá também. Então, o Corinthians é favorito. A questão do Corinthians, o Corinthians com o Antônio Oliveira jogou 12 vezes e só perdeu uma, mas não foi convincente em nenhuma. É aqui que está o X da questão. O Corinthians precisa passar a ser convincente. E a Copa do Brasil, assim como a Copa Sul-Americana, são as chances do Corinthians acabar com esse jejum de títulos que vem desde 2019. Se o Corinthians não tiver nenhum título em 2024, vai ser a maior seca de títulos desde o gol do Basílio em 77. O Corinthians precisa projetar ser campeão de alguma coisa neste ano. Não é favorito para ganhar a Copa do Brasil, não é de jeito nenhum, mas é mais fácil pensar em Copa do Brasil do que pensar em ganhar o Brasileirão. Certamente. Casão, São Paulo e Águia de Marabá, Corinthians e América de Natal. Depende muito, como a gente está falando, das fases de São Paulo e Corinthians, né? Fala um pouquinho sobre esses dois confrontos. Então, o confronto do São Paulo tem esse detalhe da distância, da dificuldade da viagem, tem que ver quem é o treinador, qual é o ambiente que o São Paulo está naquele momento. Enfim, o São Paulo está numa situação de uma incógnita, né? A gente não sabe como o time, quem é o treinador, como está o ambiente dos jogadores, o que está acontecendo. Não sabe nesse momento. Esse momento é um momento confuso do São Paulo. Mas o São Paulo é favorito. Né? O São Paulo é favorito. Tem que passar, na realidade. Porque se não passar, aí se não está em crise, vai entrar. Casão. Marinho, só para confirmar. Não, o estádio de Oliveira, em Marabá, tem 5.500 lugares. Então o jogo vai para Belém. Só um detalhe. O Tarcísio Correia de Oliveira, Casão, mandou o seguinte, ó. Se o São Paulo perder para esse time, é melhor sair da Série A. Não vai sair da Série A, mas vai arrumar uma confusão para a cabeça inacreditável, porque eu fiz, o PVC vai lembrar, Palmeiras e Asa de Arapiraca. Sim. Eu fiz lá, fui eu e o Kleber lá para Arapiraca, fizemos jogo lá. Depois, aqui em São Paulo, nós fizemos outro jogo, mas acompanhando no mesmo horário, né? No mesmo horário ia passando os gols. Nós não acreditamos quando o Palmeiras foi eliminado pelo Asa de Arapiraca no Parque Antártico. E aquilo lá é uma marca negativa na história do Palmeiras, assim como o CRB também eliminou no Allianz Parque, né? Então, essas coisas acontecem. Mas se acontecer com o São Paulo, no momento confuso que está, pode pesar bastante para a temporada toda, né? No caso do Corinthians, depende do momento, o Corinthians tem que melhorar. Concordo com o PVC, não é convincente, é frágil, sabe? Não consegue se impor e o mando de jogo pode facilitar alguma coisa aí nessa história, porque o Corinthians em casa, fazendo a segunda partida, ele é fortíssimo. Tanto que perdeu de 2-0 para o Remo, foi lá e buscou, ganhou nos pênaltis. Perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro, foi lá e buscou, ganhou nos pênaltis. Então, o Corinthians, na arena, fazendo o segundo jogo, ele é fortíssimo. Eu queria falar um pouquinho... Diga, PVC.
O Asa foi em 2002, que o Asa eliminou o Palmeiras, ganhou 1-0 em Maceió e não, foi a Arapiraca. Foi a Arapiraca. 1-0 para o Asa e 2-1 Palmeiras no Parque Antártico, que é o Asa eliminou o Palmeiras. Depois, em 2015, o Palmeiras eliminou o Asa, com 0-0 e 1-0, no ano que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil de 2015, que foi o torneio de renascimento do Palmeiras. Venceu o Asa, um time que tinha Gabriel Jesus. O Asa e o Águia, ou o Águia também tem asa. É verdade. Olha aqui, ó. Eu queria falar sobre um jogo específico que o pessoal está comentando bastante no chat aqui da live, que é Vasco e Fortaleza. Porque o Plínio Aquino Júnior mandou o seguinte, ó. O Vasco é favorito a ganhar o Brasileiro. Copa do Brasil é muito favorito contra o Fortaleza. E o Michael Conde escreveu aqui: quem se deu mal foi o Fortaleza por enfrentar o Vasco. O Vasco é tão favorito assim contra o Fortaleza, PVC? Não. Você sabe que tem uma coisa que é muito maluca, né? Assim, quando não tem lei do ex, ninguém fala. Tipo, Palmeiras e Vitória no final de semana, nem o Lucas Esteves, nem o Luiz Adriano fizeram gol no Palmeiras, eram 2 leis do ex. Aí ninguém lembra que era a lei do ex, que não aconteceu. Agora tem o Pikachu contra o Vasco. Né? Tem Pikachu contra o Vasco. Eu acho o Fortaleza mais forte do que o Vasco. E o Vasco tem uma coisa com a Copa do Brasil, né? De Baraúnas, de ABC no ano passado. O Vasco não consegue avançar em Copa do Brasil, mas ganhou a Copa do Brasil em 2011. Vamos ver o que acontece nesse ano. O Fortaleza hoje é mais forte do que o Vasco. Claro que a gente precisa respeitar a camisa e a tradição do Vasco. Fortaleza e Vasco, Casão, tem tanto favoritismo para o Vasco assim? Não, para mim o favorito é o Fortaleza. Eu respeito a história do Vasco, é maravilhosa, gosto muito do Vasco. Um dos meus grandes ídolos do futebol era o Roberto Dinamite, né? Gosto muito do Vasco, mas a realidade do momento é outra. É completamente. O Fortaleza é o time que se mantém nas competições continentais, que vai bem no Brasileiro, que sempre está chegando perto ali de uma Copa do Brasil. Então, para mim, o Fortaleza é favorito nesse confronto. Só em relação ao Asa e o Águia, o Águia é mais forte, né, PVC? Porque tem o Águia e a Asa. O Asa só tem a Asa, não tem a Águia. Então ele é um pouco mais fraco. Aqui, ó, o Fábio Paulo também participou. Daqui a pouco tá voltando o sorteio para a ordem dos mandos de campo. Ele mandou o seguinte, ó: o Sport vai ganhar do Galo nos 2 jogos. Vocês acham isso mesmo, que o Sport tem time para ganhar as 2 partidas do Atlético Mineiro? Não acho. Acho o Atlético favorito. Agora, é um jogo difícil. O Sport tem 2 derrotas só nesse ano e lá no começo da temporada. Então, não vai ser fácil para o Sport. E aí, Casão, Sport e Atlético Mineiro? Não, o Atlético é favorito, mas como eu falei antes de começar o sorteio, vocês lembram? Eu falei assim, ó, tem o Sport aí. Quem pegar o Sport vai ser um jogo complicado. É complicadíssimo. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer o mando de campo, a ordem dos mandos de campo, que a gente já está com imagens da CBF aqui, explicando ali como é que vai ser o sorteio. Vamos ver se a gente tem o áudio da explicação da CBF, se a gente consegue captar o áudio ali. Vamos ver se eles estão explicando direitinho. Finalizando com essa última tela, estando todos os mandantes posicionados ao lado esquerdo do diagrama e com os confrontos ordenados novamente. Copa Betano do Brasil 2024. A Copa do Brasil vai conhecer agora a ordem dos mandos de campo no sorteio da 3ª fase. É só isso que falta para completar o sorteio. Daqui a pouco a gente repassa de novo com a tela todos os jogos já sorteados. Participe da nossa enquete. A gente quer saber, na tua opinião, qual vai ser o jogo mais equilibrado dessa fase. As opções: Botafogo e Vitória, Vasco e Fortaleza, Inter e Juventude ou Atlético Mineiro e Sport. Vamos acompanhar ali as imagens da CBF. Mandem os jogos na mesma data por questão de segurança pública, a gente já explicou. E na próxima tela, a questão dos agrupamentos vai ficar mais fácil de entender. Então, aqui vocês veem, confronto 2, 6, 7, 13, a ordem já mudou, a distribuição aqui no telão já mudou, porque os agrupamentos já foram feitos. Vou usar esse primeiro agrupamento como exemplo. A gente tem aqui um agrupamento envolvendo 4 confrontos. Bahia contra Criciúma, Botafogo e Vitória, Fortaleza contra o Vasco, por fim,
CRB e Ceará. Então, se eu tenho o Bahia mandando o jogo numa data, o Vitória precisa mandar a partida dele outro dia. Só que o Vitória enfrenta o Botafogo. Então, Botafogo à esquerda, Vasco à direita. E quem é o adversário do Vasco? É o Fortaleza, que precisa estar aqui em lado oposto em relação ao Ceará. Importante. Isso aqui já configura mando de campo? Não. A gente ainda não fez o sorteio. Então, isso aqui ainda nada tem a ver com mando de campo. Quem define mando de campo? As bolinhas. Então, a gente vai voltar agora às bolinhas para garantir probabilidades iguais de cada time mandar no jogo de ida e no jogo de volta. Teremos naquele pote 10 bolinhas numeradas de 1 a 10, ou seja, 5 bolas ímpares, 5 bolas pares. Sai uma bola ímpar, o bloco de clubes do lado esquerdo vai mandar o jogo de ida desta terceira fase. Sai uma bola par, quem estiver do lado direito começa jogando em casa a terceira fase da Copa Betano do Brasil. Estou dizendo que temos 10 bolinhas numeradas de 1 a 10, mas preciso provar. Então, aqui... E é bem complicado, hein? É bem complicado esse sistema de sorteio do mando de campo ímpar ou para um lado, para o outro, porque tem a questão de segurança. Olha, vamos esperar para ver quando já tiver sorteado para entender direitinho, né? Aqui na CBF vai prestar atenção. Bolinha de número 2. Vai, faz. Mostra. Alta tecnologia. Pá. Antigamente a gente rosqueava, agora está com imã. Um detalhe importante para citar, enquanto não começou o sorteio dos mandos de campo ainda, é a preocupação da CBF com demonstrar lisura, né? Com não parecer que existe algum tipo de problema. Isso que a CBF está fazendo bastante nesse momento do sorteio. Porque no ano passado houve quem discutisse se a bolinha estava ali presa no meio do caminho. Não tinha nenhuma fraude, mas ela está preocupada em mostrar a lisura. Aconteceu também com o sorteio de um jogo do Cruzeiro também, que parecia que o pessoal mexia e pegava sempre a bolinha do meio, viralizou um vídeo com isso, rodou a internet aí, então o pessoal está bem preocupado em demonstrar totalmente a lisura do sorteio, nesse sorteio que a gente está acompanhando agora. Bola 8. O sorteio vira um evento, né? Dessa forma, né? Longo, né? Porque longo e a gente fica tentando entender, né, Casão? Porque é muito difícil, né? Compreender assim, como é que vai ser, né? Você sorteia, sai Corinthians, depois sai o América. O Corinthians joga primeiro em casa, o América joga a segunda em casa. Seria muito mais fácil, né? O primeiro time que sai joga em casa. Eu estou totalmente contigo, Casão. Seria muito mais fácil de entender para quem está acompanhando, para o torcedor, para nós, para todo mundo, né? Vamos simplificar, mas é aquela coisa, podendo complicar, o pessoal complica. Não tem jeito, fica cada vez mais difícil. Os mandos de campo nesse primeiro agrupamento que temos aqui para esses 4 primeiros confrontos. Tem uma bola ímpar, bola de número 1. Isso faz com que todo bloco do lado esquerdo fique amarelo, ou seja, serão mandantes nos jogos de ida desta terceira fase da Copa Betano do Brasil, Bahia, Botafogo, Fortaleza e CRB. Prestem sempre atenção, a bolinha vai voltar para o pote agora. Sempre que a gente sortear uma bola, ela vai esperar eu anunciar aqui e vai colocar a bolinha, a Evelyn vai colocar a bolinha de volta ao pote para sempre garantir 50% de chance de uma bola par e de uma bola ímpar. Vou apresentar o nosso próximo agrupamento, por favor, iluminado aqui no nosso telão. Então temos 2 confrontos, Grêmio e Operário, Juventude e Internacional. Grêmio manda... Então, Bahia, Botafogo, Fortaleza e CRB começam em casa seus jogos da Copa do Brasil. Vai ser mandante nesta terceira fase, por isso, 1 de cada lado. Dito isso, por favor, vamos sortear a bolinha. Mistura bem, Evelyn, por favor. Agora é aquela hora, hein? Par, ímpar, par. Vamos. Agora é para o ímpar. Dolaci, já. Bola de número 8. Temos, então, o número par. Clubes à direita ficam amarelos, Operário e Internacional.
começam jogando sob seus domínios esta terceira fase da Copa Betano do Brasil. A bolinha já fechada, bem fechada. O Grêmio contra o Operário, o Grêmio decide na Arena Internacional e Juventude, o último jogo no Alfredo Jaconi. Contra Sampaio Correia, Amazonas e Flamengo. Fluminense à esquerda, Flamengo à direita, por aquelas razões que a gente já explicou aqui repetidas vezes. Então, vamos lá ao sorteio. Por favor, Evelyn. Estão todos aqui com probabilidades iguais para serem mandantes no jogo de ida e, portanto, no jogo de volta. Mas agora a gente sorteia, o número que sair dali vai determinar o mandante do jogo de ida. Número 8. Então, número par, amarela, os nossos times aqui do lado direito, Sampaio Correia e Flamengo, vão mandar os jogos de ida nesta terceira fase da Copa Betano do Brasil. A bola vai voltar para o pote, número 8. O Flamengo decide fora de casa, a partida contra o Amazonas, e o Sampaio Correia, que é contra o Fluminense, a decisão vai ser no Rio de Janeiro. O Fluminense decide em casa, o Flamengo decide fora. O outro à direita. Quem será mandante no primeiro jogo? Por favor, Evelyn, mistura bem. Perde tempo, sacode, mistura, balança, gasta essa mão. Um detalhe do primeiro sorteio de mando foi o jogo do Fortaleza contra o Vasco, né? O Fortaleza abre em casa, a decisão no Rio de Janeiro. Perfeito. Pode tirar a bolinha. Número 6. Número 6, mais um número par, então, bolas. Clubes do lado direito ficam amarelos, Goiás e Brusque vão começar jogando em casa esta terceira fase. Bola de número 6 vai voltar para o pote. Por favor, Evelyn, a gente vai iluminar aqui nosso próximo agrupamento. Goiás e Brusque abrem seus jogos em casa também, o último sorteio realizado até agora do Ordem de Mandos de Campo. O Brusque é contra o Atlético Goianiense e o Goiás é contra o Cuiabá. As bolas misturando bem, Evelyn. Por favor. É sem pressa, é com calma, gerando expectativa e revelando correção, transparência, lisura. Tchan, 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 tchan. Bola de número 2. Outra bola par, então. Clubes amarelos, Águia de Marabá e Palmeiras também começam jogando em casa esta terceira fase da Copa Betano do Brasil. Obrigada, Evelyn. O Palmeiras decide fora sua partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Aqui, confronto de número e o Águia, que é adversário do São Paulo, decide em São Paulo. Então, o São Paulo decide como mandante no Morumbi. Para tirar uma bola par ou uma bola ímpar e definir os mandos de campo das duas partidas desta terceira fase da Copa Betano do Brasil. Número 4. Número 4 é par. Iluminou a direita novamente. Souza, então, começa como mandante nesta terceira fase. A bolinha volta para o pote. E a gente já emenda em mais uma mistura e mais um sorteio, Evelyn. Esses agrupamentos, até para quem está acompanhando entender direitinho, eles são feitos por questões de segurança, né? Para não terem jogos na mesma cidade, eliminatórios no mesmo dia, na mesma data. Então, os times que têm essa situação com um time de outro confronto, eles criam agrupamentos para não ter esse tipo de problema. Número 6, mais um número par. Então, o Ipiranga começa jogando em casa, o Atlético Paranaense vai definir a classificação sob os seus domínios. A bola Furacão decide em casa contra o Ipiranga, jogo 1 no Colosso da Lagoa, em Erechim. Número 14 vai ser iluminado aqui entre Corinthians e América de Natal. Vamos lá, misturando bem. Agora o jogo do Corinthians. Gostei desse barulhinho. Blá, 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 blá. Perfeito. Par ou ímpar? Falaram par ali. Par. Par, bola de número 10, então, aqui do nosso lado direito. América de Natal começa a terceira fase como mandante. Corinthians
decide a classificação em casa. A bola retorna para o pote e a gente ilumina agora o 16º confronto, o último a ser sorteado como confronto, o último mando a ser sorteado por aqui também, entre Atlético Mineiro e Sport. O Corinthians decide em casa. Diga. Não, o Atlético Sport tanto faz o mando, porque não tem time em BH nem no Não Recife. tem agrupamento, não tem agrupamento. É sempre engraçado quando sai sorteio de Champions, alguém fala assim, não pode ter 2 jogos em Madrid na mesma fase. Pode. Tanto que na semana passada teve Real Madrid em casa e Atlético Madrid em casa. Agora vamos lá, Atlético Mineiro, aqui do lado esquerdo, fica em amarelo, começa jogando... O Atlético Mineiro abre em casa, decide na Ilha do Retiro contra o Sport, então está encerrado o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Na tela aí os jogos com em amarelo quem começa em casa. Saiu da tela, vamos repassar rapidamente aqui todos os jogos, depois a gente vê mando de campo caso a caso, tá aí na tela os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil com os mandantes em amarelo, os mandantes do primeiro jogo em amarelo. Operário e Grêmio, primeiro jogo no Paraná, Bahia e Criciúma, primeiro jogo na Bahia, Sampaio Correia e Fluminense, primeiro jogo lá no Maranhão, depois nós temos ali o Souza contra o Bragantino, primeiro jogo na Paraíba, Goiás e Cuiabá, no primeiro jogo em Goiás, o Botafogo contra o Vitória, primeiro jogo no Rio de Janeiro, Fortaleza contra o Vasco, primeiro jogo em Fortaleza, o Fluminense no seu jogo, ou melhor, opa, me confundi ali no final, saiu a tela na hora que eu estava acompanhando. Aqui, tá fácil. Fluminense começa em São Luís contra o Sampaio Correia. Era o Flamengo que estava embaixo ali, né? Não, o Fortaleza contra o Vasco, perdão. Amazonas e decide em Manaus. É isso aí, né? Que agora mudou a ordem, eu já estava indo tão bem, né? Mas enfim, tá na tela para você todos os confrontos. Vamos tirar da tela a CBF, depois a gente repassa jogo a jogo. Eu queria pedir já um comentário final sobre esse sorteio, Casão, o que te parece? E que tu acredita que tenha se condicionado por esse sorteio de mando de campo, assim, mudou alguma coisa na tua avaliação, a questão de decidir em casa ou decidir fora, que a gente viu agora há pouco? Olha, os grandes favoritos independem de jogar em casa ou fora, Flamengo, Palmeiras, eu acho que o Grêmio também. Agora, tem aqueles confrontos que o mando de jogo pode influenciar, sim. Bahia e Criciúma, como eu falei, Fortaleza e Vasco, também, Juventude Internacional também, Atlético Mineiro e Sport, o segundo jogo em Recife também, apesar do Sport estar na Série B, é um jogo complicado, sempre foi um jogo complicado. O Bahia, Casão, o Bahia e o Botafogo abrem em casa, Fortaleza também abre em casa e decide fora. Então, exatamente, são 3 que vão decidir fora, que é mais complicado, tem que fazer o resultado em casa, né? Você tem que fazer. O Bahia é aquele negócio, o Bahia tem a distância e a temperatura. Você pode fazer a primeira partida com 38 graus e fazer a segunda com 8. Né? Então, tem complicações aí nessa história. Mas eu acho que os grandes favoritos, tirando esses jogos aí, esses que são 5 ou 6 jogos, né, que depende muito, na minha opinião, do mando de jogo, os outros estão tudo tranquilo. O Fluminense passa tranquilamente, tem possibilidade de ganhar as duas, o Flamengo pode ganhar as duas, o Grêmio pode ganhar as duas, o Corinthians pode ganhar as duas também. PVC, alguma alteração na ordem dos fatores, no favoritismo ou não, graças ao mando de campo? Alguém se deu mal nessa questão de joga a segunda fora de casa? Acho que não, Marinho. A única observação que eu queria fazer eu acho que é justo que você faça um sorteio. É melhor ter o Bahia mandando o primeiro jogo em casa, o Vitória o segundo fora. Mas o sonho é o dia em que você faça isso pela graça da competição e não pela segurança pública. Mas eu não posso ser contra isso num país em que o Fortaleza recebe um atentado numa torcida do Sport quando vai jogar no Recife, né? Assim, eu espero que a gente tenha o dia que a gente diga, olha, o Bahia vai abrir em casa e o Vitória vai fechar em Salvador. Beleza, ótimo. Mas que não fosse pela segurança pública. Não estou cornetando a decisão pela segurança pública. Estou sonhando com um dia em que isso não aconteça por uma questão de segurança. Como já foi um dia, né, PVC? Como Exatamente. já foi um dia. Aqui em São Paulo
Então, Como foi em aqui Madrid em São semana Paulo, passada. aqui em São Paulo tinha jogo no Pacaembu e tinha jogo no Morumbi, muitas vezes. Exatamente. Tempos que dificilmente a gente consegue vislumbrar que voltem num futuro assim, próximo, né? Porque pelo que a gente vê que está acontecendo hoje em dia, no comportamento das pessoas, da própria sociedade, imaginar esse ambiente positivo, pacífico no futebol me parece bastante distante, né? Não sei a opinião de vocês sobre isso, Claro. Cazão. Sim, os torcedores hoje, os torcedores se odeiam, né? Hoje não tem aquela rivalidade, tem o ódio, né? Um grupo de torcida menor encontra um grupo de torcida maior do rival, aquele grupo menor vira uma caça. E os caras são os predadores, né? Então, as relações dos torcedores, e não só nas torcidas, tem muitas relações que estão assim. Um grupo menor vira presa e o outro maior vira um predador. E aí, PVC? Não, só lembrando que toda vez que tem sorteio, como no mês passado em Madrid, para 2 jogos em Madrid, a gente aqui no Brasil fala, mas não pode ter 2 jogos na mesma data em Madrid. Pode, um é na terça, outro é na quarta, mas pode. Tanto que na semana passada teve o Real Madrid na terça e o Atlético de Madrid na quarta, na mesma cidade. Mas a gente tem que avançar. E não estamos avançando. Não estou cornetando a decisão ser por segurança pública. Estou sonhando com o dia em que a decisão, mesmo que seja a mesma decisão, seja pela graça, pelo equilíbrio do torneio. Não por uma questão de segurança. Mas é por segurança. Tá valendo. Lembrando que as datas previstas para esses jogos são 1º e 22 de maio. Está na tela a terceira fase da Copa do Brasil, com em amarelo quem joga a primeira partida em casa. Você pode conferir ali e procurar seu time. Agora é a hora, pessoal, que eu vou complicar vocês. Eu não poderia acabar a live sem complicar vocês. A gente está com a terceira fase da Copa do Brasil sorteada. E eu vou pedir para vocês um favorito para conquistar o título. Porque, afinal, esse conteúdo fica gravado. Se você não conseguiu nos acompanhar ao vivo, chegou depois, além de poder voltar o cursor do YouTube, ele fica lá disponível no canal do All Sport no YouTube. E você pode entrar aqui e cobrar o Cazão e o PVC, porque agora eu vou pedir para eles apontarem o favorito a conquistar a Copa do Brasil. E aí, Cazão, que bola nas costas, hein? Pô, cara, não tem eu não tenho um favorito, tem um grupinho favorito ali, que é Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro. Eu acho que é um grupo que tem mais... eu tenho que ver pelo momento, entendeu? A minha análise é pelo momento e pela história do clube. O Grêmio não está bem, mas o Grêmio cresce nesse tipo de torneio, né? Então eu coloco Palmeiras, Flamengo, super favoritos, mas Grêmio, Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro também bem favoritos. E aí, PVC, o Cazão, como ele montou um grupo, ele te livrou de ter que botar um só, né? Então eu queria te pedir também ter um grupinho de favoritos. Não, depende muito da Libertadores e da Sul-Americana, mas assim, como o Cazão tá de vermelho e eu estou de azul, marinho, Internacional. Olha aí, fechou no Inter, hein? Que responsabilidade, o Inter não ganha a Copa do Brasil desde 92. A única Copa do Brasil que o Inter tem é aquela de 1992, foi finalista em 2009, não deu certo, foi finalista em 2019, também não deu certo. Bom, pessoal, queria agradecer vocês, foi legal demais estar aqui acompanhando esse sorteio, sempre um prazer, viu, Cazão? Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, PVC, valeu, Marinho. Valeu, PVC, sempre um prazer também estar aqui contigo. Você já pode acompanhar sempre esse conteúdo e muitos outros no canal do All Sport no YouTube. Fica ligado, te inscreve, deixa o teu like aqui, ativa o sininho de notificações, porque assim você não perde nada. Eu vou me despedir de vocês aí, deixando os jogos que estavam até agora na tela. E mais uma vez, você pode participar ainda, está nos últimos instantes da nossa enquete que segue no ar, perguntando qual o jogo mais equilibrado dessa fase sorteada da Copa do Brasil. Botafogo e Vitória, Vasco e Fortaleza, Inter, Juventude, Atlético Mineiro e Sport. Aproveita os últimos segundos de live para participar. Para vocês todos que estiveram conosco ao longo desta tarde, sorteada a terceira fase da Copa do Brasil, muito obrigado. Um forte abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau.